Meus queridos, paz do Senhor Jesus. Amém. Já agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço pelo irmão ter me convidado e confiado nessa tarefa para mim. O inimigo tentou, mas não conseguiu não, irmão. A palavra o Senhor vai abençoar. Em nome de Eu Jesus. peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Eu vou falar um pouco porque a pastora Mitamar já pregou aqui na palavra. Foi o tema aqui, o único caminho. Aleluia. A pastora já intercedeu, né? Então, meus irmãos, a partir do versículo 60, o título é A Deserção de Muitos Discípulos, e o tema que eu escolhi foi o único caminho. Passo a ler. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. 65. E dizia, pois, isso: eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai não lhes for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Eu peço que os irmãos fechem seus olhos, vamos estar fazendo uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, como ministro da Tua palavra, eu oro neste momento pedindo a bênção sobre a Tua igreja. Pai, que não seja eu, mas que o Senhor fale através da minha vida. E eu peço que, como está escrito em Isaías 55:10, que essa palavra que foi lida, ela seja como a chuva que rega a terra, e que ela vá e cumpra com o propósito para o qual está sendo enviada, e não torne para ti vazia, mas produza frutos no coração dos teus servos. Os irmãos podem se assentar? Meus irmãos, essa aqui é uma palavra bem conhecida. O título da mensagem é A Deserção de Muitos Discípulos. E deserção significa extinção, abandono. E nessa passagem nós temos 4 tópicos no capítulo 6. Temos a primeira multiplicação dos pães de peixes, Jesus anda por cima do mar, temos também Jesus, o pão da vida, e a mensagem de hoje, que é a deserção de muitos discípulos. Jesus, como bem sabemos, ele fez muitos milagres, e o povo ele andava cercando Jesus, perseguindo ele, uns para ouvi-lo, outros até para matá-lo. E as pessoas estavam rodeando sempre Jesus, porque com Jesus, quando você sentia fome, Jesus provia o alimento. Quando você estava doente, Jesus era a cura. Quando você tinha alguma dúvida, Jesus ele era o ensinamento, o professor maior que já existiu, o mestre dos mestres. Então as pessoas sempre queriam ouvir Jesus falar. Só que é interessante que as pessoas elas queriam estar com Jesus por causa dos milagres, pelo que Jesus ele poderia oferecer por um benefício, não por estar com ele verdadeiramente. E eles disseram até que o discurso de Jesus era um discurso duro de se ouvir, porque era muito fácil estar com ele só pelos benefícios do que estar com ele para matar a carne. E o povo ele tinha como referência, como ficar discutindo com Jesus, falar sobre Moisés, falar sobre o maná, o pão do céu, e a palavra de Jesus era o seguinte: não foi Moisés que deu o pão do céu, foi Deus que enviou eu sou o pão que dá vida ao mundo. Essa era a palavra de Jesus quando as pessoas vinham duvidar dele. Então as pessoas estavam com ele, e as pessoas não estavam crendo no que ele estava falando, eles não estavam entendendo. Mas Jesus continuava dizendo que ele era o enviado, que quem cresce nele seria salvo, que ele era a vida eterna. Meus irmãos, agora já pensou
Versículo 54 diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem iria entender essa palavra? Eu creio que nós aqui, se estivéssemos lá, também iríamos duvidar. Mas o que eu quero dizer para você é que mesmo que você não entenda o que o Senhor tem para a sua vida, não duvide, apenas confie. Porque a vontade dele, não a nossa. Nós temos que confiar naquilo que Jesus disse, e não ser como aqueles discípulos que abandonaram o discipulado por não estar querendo ouvir o ensinamento para ser discípulo. Então as pessoas, eles estavam passando por esse processo de querer abandonar e chegaram a abandonar Jesus. Porque a pastora já falou no início, né? O único caminho para escolher Jesus só. Então nós chegamos no tema da mensagem, a deserção de muitos discípulos. Jesus, ele sabia quem murmurava, ele sabia quem estava com um pensamento ruim, quem estava com um coração ruim, ele sabia de tudo, ninguém precisava chegar e falar para ele, porque ele que conhece verdadeiramente aqui o nosso interior. Aparência é aparência, né? Mas Jesus que vê o nosso coração. E interessante que quando aqueles discípulos foram embora, abandonaram, né, o discipulado, os ensinamentos de Jesus, Jesus, ele não perguntou para os 12 que restaram se eles queriam ficar com ele, ele não pediu para eles ficar. É interessante que Jesus vira para eles e fala: também vocês querem se retirar? Querem ir embora também? Porque é como nós sempre ouvimos, não assim na nossa igreja, mas em todos os lugares que vamos, Jesus, ele não é mal educado, ele não entra naquele lugar que ele não é chamado. Então ele perguntou: vocês querem se retirar também? E Pedro, usado por Deus, ele responde aquilo que nós sempre também ouvimos, quando temos a oportunidade falamos, lido aqui: Senhor, para que iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós temos conhecido, crido que só o Senhor é Deus, Filho de Deus. E é tão certo como Jesus conhecia o coração de todos. Ele fala aqui que um havia de o trair. Eu fiquei pensando: nossa, por que Jesus falou aqui no início praticamente, né? Por que ele não deixou para falar mais no final, como ele já falou também? Ele não citou o nome de Judas, mas ele falou: um é um diabo, um há de me trair. É interessante que Jesus, ele avisa lá no início, na época que eram todos ali amigos, né? Então é um ensinamento para que nós venhamos vigiar as nossas amizades, porque Judas, para identificar Jesus em frente aos soldados, ele traiu Jesus com um beijo no rosto, né? Então a gente tem que vigiar sempre as nossas amizades, sempre quem vai estar no meio conosco. Nós não devemos temer os homens, nós devemos temer acima de tudo Deus, porque é o Senhor que vê tudo que nós fazemos, e nós temos sempre que estar no nosso coração. Não pensar, por exemplo aqui, o evangelista William vai me ver, não importa. O que é importante é que Deus está vendo. Nós temos que ter essa plena convicção. Então vamos fazer o melhor, não pensando em agradar as pessoas, porque as pessoas, elas são falhas, elas julgam. Você pode acertar 10 vezes, se você errar uma, as pessoas vão apontar o seu um erro. Mas Deus é diferente. Ele vai considerar os seus 10 acertos. Se você pedir perdão, se arrepender, Ele vai perdoar. Glória a Deus! Então você tem que colocar Deus no centro da sua vida. E eu quero compartilhar 2 frases com os irmãos que eu vi na internet. A primeira diz assim: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. E a segunda: se Jesus tivesse pregado a mesma mensagem que os ministros pregam hoje, ele nunca teria sido crucificado. Muito forte essas frases, porque hoje tem pessoas aí que utilizam o microfone aqui para falar muita heresia para as pessoas que estão no corpo da igreja ouvindo. E se a gente não entender que o verdadeiro evangelho não é carro, casa, dinheiro, o verdadeiro evangelho é a cruz, é o sacrifício que Jesus fez por mim, pela sua vida no Calvário. Não é benefício que nós venhamos a ter. Não é pecado, meu irmão, se você ter benefício, você ter casa boa, dinheiro, não é pecado. Mas é pecado você colocar Deus abaixo dessas coisas. Então
Então nós temos que priorizar Deus como sendo a nossa única esperança, a nossa única confiança, e não as pessoas e coisas desse mundo. E nessa passagem aqui, João capítulo 6, diz sobre os discípulos que abandonaram Jesus por não aceitarem os ensinamentos que Jesus estava passando. E aí eu pergunto para os irmãos, todos nós aqui escutamos a palavra, temos Bíblia para ler a palavra e ainda queremos ser discípulos de Jesus? Se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que estudar a palavra dele, porque o que vai definir se você realmente é verdadeiro perante ao Pai, não perante as pessoas, perante ao Pai, não é andar com uma Bíblia embaixo do braço, porque isso todos fazem, mas é andar com a Bíblia aqui na mente, principalmente no teu coração. Porque o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Então, um cristão que se aprofunda na palavra de Deus, ele entende o processo que ele está vivendo até chegar no propósito. Nós temos sempre que estudar a palavra de Deus, porque está escrito lá em Hebreus, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para ensinar e discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, meus queridos, não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus. Se nós não tivéssemos que estudar a palavra de Deus, para que Deus iria permitir que ela fosse escrita? Para que Ele iria inspirar os cerca de 40 autores que escreveram ela para nós? Foi escrita aproximadamente 4.000 anos. O processo dela para ela estar completa. Vocês acham que foi em vão? Não foi, não. Se você quer ouvir Deus falar, você tem que escutar com olhos atentos a palavra do Senhor. Não façam como aqueles discípulos, não abandonem o discipulado, o ensino da palavra, porque o Senhor ele é bom em todo tempo. E quando você estiver com angústia, se lembre, se você ler a palavra, para todas as situações que nós passamos, está aqui na Bíblia. Está angustiado? Lembra lá, o Senhor é meu refúgio, fortaleza, socorro, presente na angústia. Você está desanimado? Tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Aprendei dele, que ele é manso e humilde de coração. Ele não pediu para que nós viéssemos a estar na presença dele. Ele não pediu isso. Ele não nos obriga, na verdade. Mas a intenção do coração dele como um Deus, como um Pai amoroso, é ter o Filho na casa dele. Por isso que ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. E ele também diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E é muito lindo quando você passa a estudar a palavra, quando você passa a se sujeitar a Deus, quando você vai entendendo que todas as situações que você passa na sua vida, ela tem um propósito. É muito lindo quando você entende isso, porque o Senhor, Ele nos tirou da morte, da condenação, através do sacrifício, todos nós sabemos disso. Nós não somos mais escravos do medo. Ele louvou lá ainda, né? Nós somos filhos de Deus. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Certa vez eu vi uma pregação, o pastor ele falou assim, que se ele for lá no túmulo de Buda, vai estar lá Buda, né? Os ossos estão aqui, Maomé está lá. Mas se a gente for lá no túmulo que Jesus passou, está lá que aleluia. Não tem nada que se compare ao poder. Nada. Ah, mas eu pequei tanto. Será que eu tenho salvação ainda? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Todas as pessoas daqui, a não ser Jesus, pecaram. Não teve um a não ser Jesus que não pecou. Só Jesus. Então o pecado faz parte. O pecado faz parte da nossa vida. A todo momento nós estamos pecando por uma palavra, por um olhar, por qualquer situação que nós fazemos que não está de acordo com a vontade de Deus que Ele deixou escrito aqui, nós estamos pecando. Mas o Senhor Ele é tão bom que Ele nos dá a chance de nos arrependermos,
de nós pedirmos perdão, e quando nós pedimos perdão, não importa se você cometeu 1000 pecados, não importa, Deus ele vai te perdoar. Você tem que ter a convicção de ter um coração puro, um coração em arrependimento. O rei Davi ele cometeu pecados, os irmãos sabem, pecados fortes, né? Pecados graves, mas ele está considerado como um homem segundo o coração de Deus, porque a Bíblia diz que todas as vezes que ele pecava, ele se arrependia, né? Com o coração puro, ele se arrependia de maneira sincera. Então, está escrito que nós temos que se sujeitar a Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que todos conhecem, está escrito assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, se sujeitar a Deus é a gente estar no centro da vontade dele, é a gente estar na oração, a gente estar louvando com um coração sincero e puro. E resistir ao diabo é quando vem as tentações. Nosso irmão John pregou semana retrasada a tentação de Jesus lá no deserto, né? O diabo ofereceu para ele pães, né? Transformar as pedras em pães. Falou para ele que ia dar tudo, né? Glória. E Jesus ele venceu como? Com a palavra. Então tem situações que nós passamos e o inimigo ele fica de olho para ver o que ele vai apresentar para nós. O que ele apresentou para Jesus? Pão. Porque Jesus estava 40 dias em jejum. Se falasse lá que Jesus comeu e não bebeu, ele iria apresentar para Jesus água. Então o inimigo ele sempre vai apresentar para nós aquilo que nossos olhos querem. Mas não é aquilo que nossos olhos querem, é aquilo que o Senhor quer. Então, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Palavra rápida, mas que Deus venha abençoar a vida de todos.